Eu vou chamar o palco, então, antes de chamar o João Décio, queria chamar aqui o André. Por favor, André. Gostaria que recebêssemos com uma salva de palmas. O André é teólogo, doutor em teologia aqui pela PUC do Paraná, gerente da área de identidade aqui da PUC, um grande amigo, né? Tem feito importantes debates exatamente sobre teologia, sobre filosofia, mas temos conversado muito sobre Francisco também, sobre a igreja, sobre o papel da universidade católica nesse mundo também. A gente entende a nossa necessidade de se repensar nesse mundo, né? Qual o papel hoje de uma universidade católica? Então, esse é um desafio para a gente constante, diário, né? Então, André, obrigado por aceitar esse convite. E queria chamar ao palco o João Décio. Passos, por favor, João. João Décio é livre-docente, professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de professor do Instituto Teológico São Paulo e editor da Editora Paulinas. Então, obrigado pela sua presença, ficamos felizes que você esteja aqui. Passo a palavra para o André vai conduzir esse debate e creio que vai ser muito proveitoso. Obrigado a todos e bem-vindos. Muito bom dia, e bom dia, professor, uma satisfação estar contigo aqui. Como é interessante, de repente, um texto, uma pesquisa, uma publicação, um livro, toma rosto. Já li muitos textos teus e me ajudou muito em minhas pesquisas também, e é uma satisfação estar contigo e com vocês nessa sexta-feira 13, dia de bruxaria, segundo a tradição católica, aliás, tradição popular. Mas eu não quero falar de sexta-feira 13, eu quero falar de um outro 13, que foi uma quarta-feira do ano de 2013, falar da eleição de Bergoglio, quando nós somos surpreendidos não por uma bruxaria, mas por um sopro do Espírito. Quando no início da noite, no galpão da Basílica de São Pedro, aparece um latino-americano que veio com uma experiência eclesial de igreja latino-americana e de repente está ali no local das decisões do catolicismo. E para isso, desde 13 de março de 2013 até agora, nós queremos fazer um panorama, uma pincelada, uma análise de como está atuando o Papa Francisco. Nada mais justo do que convidar o professor, então, João Décio, para falar com a gente. Muito obrigado, professor. Fique à vontade. A sala é sua. Depois das considerações do professor, nós vamos abrir para as perguntas, então. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder contribuir com, eu diria, antes de tudo, com a recepção do Papa Francisco nos dias atuais. Esse relógio aqui é uma coisa, hein? Ele é grandão para São 50 minutos, não é, André? Pois é. Então, vamos conversar um pouco em 50 minutos. Me pediram para fazer uma análise de conjuntura. Então, significa a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo atualmente na Igreja, no pontificado do Papa Francisco, depois de 6 anos, indo para 7 anos já, né, no próximo março, mês de março, né? Bom, o que é uma conjuntura, né? A conjuntura é um quadro, é um conjunto de acontecimentos que envolve fatos, tendências e sujeitos. Em um determinado tempo, que se pode recortar, e em um determinado espaço. No nosso caso, então, vamos olhar um pouquinho, ainda que rapidamente, a Igreja Católica, quais são os fatos que predominam, quais as tendências e a que sujeitos estão relacionados. É importante lembrar que uma conjuntura ela não é nem estática e nem casual, mas ela é uma dinâmica construída historicamente no tempo e no espaço, envolvendo sujeitos, envolvendo tendências, envolvendo forças. Essa percepção é fundamental para a gente começar a nossa conversa, porque
hoje Papa Francisco, os outros papas também, mas sobretudo o Papa Francisco é uma figura que se torna pública e que a grande mídia mostra como polêmica. Obviamente, Francisco é eleito com uma missão de reformar a igreja, coisas muito conhecidas de todos nós, muito divulgada pelas mídias, e, portanto, com um projeto muito desafiante de reformar a Igreja Católica, tendo em vista a crise em que a Igreja se encontrava. Daqui a pouco toco mais diretamente nessa questão. Agora, a gente não faz análise de conjuntura unicamente para descrever, mas é para entender o que se passa. E, se for o caso, chegar um pouco às causas. Podermos localizar um pouco abaixo daquilo que é senso comum, daquilo que a grande mídia do Jornal Nacional divulga e que nós recebemos dentro de casa, mas, sobretudo hoje, daquilo que está presente nas mídias sociais, nas redes sociais. E aí sim que se reproduzem com uma velocidade muito ágil, e eu usei a palavra reproduz, não é? Cria suas bolhas, os seus grupos, onde as tendências se reproduzem, onde as leituras se reproduzem, e o Papa Francisco não está fora disto, muito ao contrário. Ultimamente, muito dentro das redes sociais, o Sínodo da Amazônia tem sido uma pauta permanente e que também vale a pena depois tocarmos nisso. Eu acho que, como ponto de partida, um fato que nós todos sabemos, até já nos acostumamos com ele, é que o Papa Francisco, com o seu projeto de reforma da Igreja, ele de fato tem reconfigurado as forças dentro da Igreja Católica. Então, a olho nu, nós enxergamos essa reconfiguração de forças. As mídias divulgam o dia inteiro e a gente vê um cardeal que se levantou, falou contra o Papa Francisco, um bispo e um cardeal que disse que Francisco é herege, um grupo de teólogos da Europa que pede a renúncia do Papa Francisco e diz que Francisco é herege, uma rede social aqui e acolá que diz que o Papa Francisco é comunista. Então, se antes posturas como essas eram pouco frequentes na igreja e até nas mídias, havia uma espécie de consenso ou de fidelidade suposta ao Papa, parece que hoje isso está ou abalado ou reconfigurado. Então, se a gente olha hoje para o Papa e para a Igreja Católica, a gente percebe, de fato, um cenário novo, um cenário inédito, para muitos um cenário muito triste, mas de qualquer forma, este é o dado, este é o fato. E acho que é isso que nos desafia neste momento, de fazer uma análise de conjuntura. O que se passa, o que tem passado na Igreja Católica, para que a gente possa superar a visão rasa das mídias, que tem sempre os seus interesses, que gosta da polêmica, que gosta de explorar. Para muitos, assim, isso é mentira, a mídia está inventando, a mídia está focando. Ou para outros, não, é exatamente isso, e embarca na reprodução dos fatos, e às vezes com fake news. Eu recebi inúmeros já fake news em relação ao Papa Francisco e de católico. Então, quer dizer, nós temos um cenário novo, reconfigurado, e é importante pensar um pouco nisso. Ora, eu quero já deixar claro aqui, é o seguinte,
Eu vou fazer uma análise de conjuntura olhando esse cenário com os sujeitos, os fatos. Isso não significa que eu não acredite que o Espírito Santo esteja na igreja, que eu não acredite que o Espírito Santo esteve no conclave, nada disto. Uma análise de conjuntura, a gente precisa olhar os fatos históricos, os sujeitos concretos. Ok? Então, deixa eu deixar consignado isso aqui para não parecer que ele não considera nada disso. Eu considero tudo isto. Tenho a minha visão, evidentemente, do que é Espírito Santo atuando na igreja. Mas não vou entrar, depois o André resolve essa questão. Pode ser. É ok, não é? Bom, isso é muito importante que a gente comece a falar da esperança pondo os pés no chão. Quando Francisco foi eleito, eu lancei um desafio lá para Paulinas para a gente organizar imediatamente um livro e conseguimos botar o livro um mês depois. E nós demos esse nome para o livro, Francisco Renasce a Esperança. Exatamente. Ele está reeditado agora e permanece com esse nome. Então, é uma esperança, sim. Agora, nós temos que ter o pé no chão com essa esperança. Não é esperança vã, não é ingênua e não é ilusão. Não é? Esperança é diferente de ilusão e de ingenuidade. E, às vezes, a gente tem uma certa ingenuidade. A gente acha que por se tratar de igreja, as questões são sobrenaturais, estão desencarnadas dos processos históricos e dos processos políticos, e não estão. A renúncia do Bento XVI escancarou para todos nós, para o mundo, de que o jogo político é pesado dentro da igreja, e continua pesado. A saída do Bento XVI, no meu modo de ver, ela apenas mostra que tem um projeto e uma aliança que exauriu. Mas, no entanto, esse projeto permanece e está aqui atuando no momento do pontificado de Papa Francisco. Acho que isso é importante. Outra ideia, às vezes, a gente pensar a igreja como uma harmonia, então, como comunhão. A igreja é comunhão, então não venha falar de conflito, não venha falar dessas coisas. Ok, o nosso projeto é de comunhão, mas tem conflitos. Aliás, desde a origem da igreja tinha conflitos. Imaginemos Pedro e Paulo, imaginemos Jesus e Pedro ali ainda no grupo, não é? Tá certo? Então, dizer que tem comunhão não significa dizer que não haja conflito. A comunhão é a nossa meta, a gente busca, a gente vai construindo, mas ela não cai pronta, certo? Essa é uma questão. Outra coisa importante também de uma análise de conjuntura é porque tem um outro lado que também é ingênuo. Eu tive muitos colegas que me procuraram depois desses livros que eu andei escrevendo, dizendo assim, cadê a reforma do Francisco? A igreja continua do mesmo jeitinho que era. É verdade. Então, imagina que a chegada de um Papa com um projeto de reforma vai, da noite para o dia, rever tudo. De uma instituição milenar, com uma tradição pesadíssima, com uma burocracia super organizada, com presença no mundo inteiro. Então, é bobagem a gente ter essa ideia de que o projeto de reforma do Papa Francisco ele acontecerá naturalmente. Não acontecerá naturalmente, ele é construído com todos os conflitos que possam existir e que está enfrentando e que está existindo. E todos nós vemos isso o dia inteiro, não é? Bom, isso posto, eu acho que a gente pode partir do seguinte. Então, nós temos vistos a olho nu fatos que mostram que o Papa Francisco não é uma unanimidade e nem um consenso dentro da Igreja Católica. Ele tem um projeto muito claro, muito definido, no meu modo de ver, encaminhado com muita convicção, com a sua estratégia pessoal de jesuíta, certamente de argentino, não é? e claro, de bispo latino-americano. Ele tem o seu modo, ele tem o seu método, ele tem o seu tempo, e que às vezes é distinto do tempo nosso dos apressados, né? A eleição do Papa Francisco, como já disse, ela emerge no meio de uma crise aguda da Igreja Católica.
para muitos analistas, a maior crise da Igreja Católica desde a Reforma Protestante. Se lembram das congregações que antecederam o conclave, aquele jogo, aquela luta hermenêutica. Tem crise ou não tem crise na igreja? Tem crise na Cúria Romana ou não tem crise na Cúria Romana? Havia toda uma tendência pequena, minoritária, diga-se de passagem, que afirmava que não tinha. Inclusive de cardeais aqui da América Latina, diziam, não tem crise nenhuma. Bento XVI renunciou por razões de saúde tão somente. E, obviamente, aquelas congregações refletindo sobre a crise da igreja. E daqui a pouco o cardeal Rumo estará aqui. O Dom Cláudio era uma das vozes que dizia, tem crise e tem que resolver. Tem crise e tem que ser enfrentada. Não tem como escamotear, protelar. Então, Francisco, ele emerge, de fato, dentro de uma conjuntura de crise aguda da Igreja Católica. Sociologicamente, muito compreensivo que, numa situação de crise institucional, aquele que tem legitimidade para fazer a reforma terá que ser fora dos quadros institucionais. Isso é uma regra sociológica, até da sociologia da administração. O legítimo vem de fora. Então, é o legítimo que apareceu da Argentina e que ninguém contava, não é? Que apareceu lá meio desengonçado dentro daquela batina branca que parecia que não sabia onde pôr a mão e que desde aquela aparição, de fato, demarcou o território como alguém que tinha vindo para reformar a igreja, né? Pedir que o povo reze por ele antes de dar a famosa bênção é uma inversão de paradigma indubitável. Né? Então, Francisco, ao fazer isso, Francisco expõe o conflito interno da igreja desde o primeiro dia, com absoluta transparência. Os jornalistas perguntam, tem crise na Cúria? Sim. Tem problema de corrupção no Banco do Vaticano? Sim. Tem lobby gay na Cúria? Sim, tem. E pedofilia na igreja? Sim. E terá que enfrentar. Imagina, então, a tarefa, tanto a tarefa imediata e institucional, quanto a tarefa média a longo prazo de fazer a tal reforma da Igreja Católica que Francisco enfrenta. É uma reforma que passa por um conflito que é de ordem econômica, tem que mexer com banco, e não imagina que o Banco do Vaticano é uma coisa boazinha, é isolado do resto do sistema, não é? Tem que mexer lá, o conflito é econômico, o conflito é político, Francisco fala a partir do hemisfério norte, tem jogo de interesse político e tem conflito eclesiástico, de poderes, de cardeais, ali dentro da Cúria Romana e assim por diante. Então, muito importante perceber que um personagem reformador não é um personagem neutro. É vestido de branco, muito bonito, mas o desafio é gigantesco. Esse senso de realidade é muito importante. Isso significa que Francisco enfrenta forças desde o início, claro. A ideia de um pontificado harmônico, sem conflitos, é bobagem. Isso está na nossa cabeça, ele não é real. Então, Francisco enfrenta conflitos e Francisco tem um projeto. Esse projeto ele foi aparecendo nos gestos, mas logo veio a exortação Evangelii Gaudium, que é o programa de governo do Papa Francisco. E ali ele vai dizer o quê? Nós precisamos fazer a reforma missionária da igreja. A igreja missionária não é só pensar a missão que está lá fora, nos gentios, na missão também pastoral da igreja, que tem que se renovar lá fora. Há que começar renovando aqui. Há que superar, na percepção do Papa Francisco, aquilo que era a raiz de todos esses males que ele enfrentava. Há que superar uma visão e uma prática de igreja autorreferenciada. Autorreferenciada significa o quê? De uma igreja que entende que se basta a si mesma, que vive para si. E esquece tanto a sua origem, de onde ela nasce permanentemente, e esquece a sua missão.
E aí o conceito de igreja em saída. Então, esse conceito de igreja em saída, que nasce da intuição de Francisco, é, de fato, a alternativa àquela igreja que fica, que permanece encastelada no poder político, no poder econômico, no poder clerical, no poder da paróquia, na tradição, na norma e etc. É preciso sair. É preciso sair. Então, a eleição do Francisco, sem dúvida nenhuma, ela instaura um novo jogo de forças. Por que novo? Porque havia, claro, no tempo de Bento XVI, um jogo de forças hegemônico e que comandava a cúria. E que, de repente, o Bento XVI se viu refém. Todo mundo se lembra lá do mordomo, dos documentos, que aquele gesto é só a ponta do iceberg, não é? Quer dizer, na verdade, você tem um grupo que comanda a cúria, é econômico, é político, é eclesiástico, é tudo junto, tá? E que o Bento XVI, profeticamente, corajosamente, eu acho que é o gesto mais nobre de toda a história dele, no meu modo de ver, diz, não dá mais, está aqui, eu passo a bola para alguém que dê um jeito, que dê um rumo. Então, Francisco, chegando, esse jogo de forças anteriores, ele é reconfigurado imediatamente. O gesto de sair do Palácio Apostólico e morar na casa de Santa Marta, ele disse que é um gesto psicológico, né, de saúde. Não é só, ele é político. Eu saio dali do centro tradicional do poder e vou morar fora. Ele começa com o Papa saindo. O primeiro gesto é o Papa saindo. Tá? E se recolocando politicamente perante aquele jogo de forças hegemônico. E logo, então, começa a batalha entre um projeto reformador do Papa, com tudo que ele vai colocando, e aí logo na Evangelii Gaudium ele vai dizer, eu quero uma igreja que se renove nas suas estruturas, na sua linguagem e nos seus métodos. Uma igreja que deixa de ser museu, uma igreja que deixa de ser ONG, que deixa de ser empresa e que se modifique, e que saia e que se renove. Então, conversão da igreja, conversão pastoral, conversão do papado, e enfim, essa pauta, então, é óbvio que essa pauta, ela se choca com as forças que já estavam instaladas e que eram hegemônicas. Aqui sim, essas forças hegemônicas, gradativamente, elas começam a perder a hegemonia. A hegemonia que tinha onde? No epicentro da cúria, primeiramente. Ali havia uma tendência que comandava a cúria romana. A saída de Bento XVI foi para dispor isto. Essa hegemonia começa a ser abalada. Então, obviamente, a cúria ficou com as barbas de molho no outro dia da eleição do Papa Francisco, e aí começaram as mudanças, a intervenção no banco, a retirada da equipe do Banco do Vaticano, e gradativamente uma mudança de personagens na cúria romana, que ainda não concluiu. Ainda há gente do grupo da força contrária que predominava ainda na cúria romana. Agora, nós estamos falando de igreja católica. Localizar na cúria romana, ok. O próprio Papa Francisco, por duas ocasiões, Natal de 2015 e de 2016, ele fez uma análise dos pecados da cúria romana, que são pecados da burocracia de uma forma geral, não é? Mas que ali, enquanto burocracia que deve estar a serviço da gestão do Papa e, por conseguinte, da Igreja como um todo, Francisco chamou de pecado. Se lembra daqueles 15 pecados, não é? No ano seguinte, ele disse, olha, as reformas recebem uma rejeição por parte da cúria romana e da Igreja de uma forma geral. Tem uma rejeição que é oposição frontal. Ele disse assim, essa rejeição que é oposição frontal não me preocupa tanto, porque com ela a gente dialoga, eu sei o que ela pensa. Embora Francisco tenha uma estratégia muito pessoal de lidar com as oposições, que não é do confronto imediato, né? Enfim,
Tem toda a ideia, os 4 princípios do Francisco ajudam a entender, não é? O tempo é superior ao espaço, então o conflito que vem, ele não me aniquila, porque eu estou de olho lá na frente. O real é fundamental. A unidade é superior ao conflito, então ele tem uma maneira, ele tem um método de lidar com isso. Mas ele diz, a primeira é do confronto. A segunda é da indiferença. Essa é a da maioria que pega o conjunto da igreja, do episcopado, do clero. Um pouco a indiferença, que é a forma mais covarde de fazer oposição, né? Então deixa como está e toca a rotina da igreja e uma hora passa, né? Eu ouvi de um amigo italiano, ele dizendo, olha, na Itália há toda uma tendência que diz assim, Francisco é uma tormenta passageira. Espera que vai passar, uma hora morre. Não é? Então há essa tendência, sim, que aposta na indiferença e deixa rolar. E ele diz, mas há um quarto grupo, é o que é o da oposição disfarçada e velada e que vai maquinando contra. E ele diz, essa aí é do diabo. Que é o terceiro grupo, e que também está presente. Ora, essas 3 tendências que Francisco mapeia lá no discurso da Cúria Romana, ela perpassa o corpo eclesial como um todo, obviamente. Ela tem um epicentro, que é a Cúria, mas ela tem seus tentáculos, ela se reproduz no episcopado do planeta, ela se reproduz no clero, ela se reproduz em grupos, em tendências dentro da Igreja Católica. Hoje, em relação ao Sínodo da Amazônia, isso aparece de uma forma muito clara. Então, essas tendências, elas estão presentes dentro da Igreja, não é? Então, o que a gente deve perceber primeiro assim, que há um projeto de reforma do Papa Francisco, ele passa pelos documentos, pelo magistério do Papa, ele passa pelos projetos do Papa em relação à Cúria. Então, ali dentro da Cúria Romana, ainda que a estrutura da Cúria permaneça muito semelhante ao que era antes, com algumas mudanças, eu não vou aqui enumerar, mas então hoje tem presença de mulher, de leigo dentro da Cúria, como não tinha antes, não é? Quem coordena a mídia do Vaticano hoje é uma mulher brasileira, então há mudanças políticas visíveis também ali dentro. A questão é como é que essas mudanças políticas afetam a estrutura. E como é que essas mudanças políticas, elas vão sendo recepcionadas e elas descem até a Cúria de São Paulo, de Curitiba, de Recife, né? Como é que muda? Aqui é o grande desafio que, de fato, se coloca hoje para a Igreja, né? Então, há um projeto em andamento que passa pela reforma das ideias, daqui a pouco falo disso, da reforma política, e que chega também na reforma das estruturas da Igreja, ao menos da Cúria. Já há algumas reformas institucionais, mas o grande projeto de reforma da Cúria Romana, que os cardeais estão lá pilotando, há quem diga que chega esse ano, que talvez chegue para o Natal, e que promete modificações. Vamos aguardar, vamos ver como é que esse projeto de reforma institucional da Cúria ele se desdobra para o conjunto da Igreja, como é que ele vai afetar o conjunto da Igreja. Então há um projeto, sim, em andamento, a partir do Papa, de parte da Cúria Romana, e vai descendo, com os 8 cardeais que ele recrutou do mundo, e que desce para os episcopados, com adesão mais firme, menos firme, mais pontual em alguns aspectos. Então, este impacto político, ele está também em processo. Tem um epicentro no Papa, na Cúria, e ele vai se desdobrando para a Igreja até chegar em nós. Dentro, obviamente, de uma estrutura tradicional que tem uma dificuldade muito grande em mudar os seus fluxos.
continua tudo mais ou menos como está, o próprio episcopado, né? Parece haver no episcopado e no clero de uma forma geral, mas nos leigos também, a consolidada ideia de que muda a hora que vem decreto. Se não tem decreto, não faz a mudança. O Papa Francisco reclama disso na introdução da exortação Amoris Laetitia. Ele diz assim: há um grupo que queria que eu baixasse uma norma, como se fosse uma norma canônica, para dizer agora pode comungar os casais recasados. Ele diz: essa não é a questão é o discernimento. É a acolhida, é algo a ser construído. Quer dizer, a percepção, a pedagogia é outra, não é? Mas me parece que sim, que está consolidada a ideia. Eu acho que depois de uns 30 anos do pontificado de João Paulo II de Bento XVI, assim, o Papa ou faz decreto ou a gente aguarda o decreto. Então essa letargia que a gente observa também nos episcopados, me parece que tem a ver um pouco com essa cultura. Agora, e o outro projeto, onde ele está? Primeiro, perdeu a hegemonia na Cúria, com a presença do Papa. Não mandam mais na Cúria. Francisco foi reconfigurando. Então, eu vou falar nomes, nenhum problema. Imagine o cardeal Burke. Saiu do tribunal, mudou de função. Não é? Um pouco depois, o Miller saiu da congregação para a doutrina da fé. Agora, esse pessoal não morreu. E o projeto não morreu. Então, paralelo ao projeto Francisco, nós temos o outro do grupo que perdeu a hegemonia. Este também tem um epicentro, com esses cardeais, com bispos, com alguns teólogos que vêm junto e que tem uma articulação forte, agressiva, e que fere, inclusive, o ethos da comunhão, do sensus ecclesiae e da fidelidade ao Papa, sem nenhum problema, sem nenhum escrúpulo. Sem nenhum escrúpulo. A gente fica assustado quando você vê um cardeal sai e se declarando contra o Papa. No meu modo de ver, isso tem um outro significado. Então, tem esse epicentro forte, agora tem adesões disfarçadas que se espalham pela igreja inteira. Da parte do episcopado, da parte do clero. Eu sei de uma paróquia numa capital grandona do país que alguém entrou, tinha uma foto do Bento XVI e falou: mas cadê o Francisco? Ele disse: este é o meu Papa. Eu sei de aluno de graduação na Faculdade de Teologia que diz assim: meu Papa é Francisco. Olha, o nome tradicionalíssimo disso chama cisma. Esse é o nome tradicionalíssimo. Chama cisma. Então, percebe que há, sim, um outro projeto que se vira como pode, que avança. Hoje, nas redes sociais, nós temos umas bolhas anti-Francisco que funcionam, que se reproduz muito bem por aí afora, vocês sabem disso. Alguns com nomes muito católicos, mas que tem uma bandeira anti-Francisco. Então, nós temos, sim, hoje na igreja, na conjuntura da igreja, a presença de dois projetos. Um projeto que vem lá de trás, que tem uma percepção de igreja, tem uma percepção de tradição, tem uma percepção de doutrina, tem uma percepção de pastoral e defende uma prática, e o projeto renovador do Papa Francisco. É um pouco essa cena que a gente até vê os efeitos, mas não percebe como é que ela funciona. Então, eu não estou aqui querendo propor guerra, até porque esse confronto, ele não é direto, ele não é em bloco. Tem um núcleo duro e, no mais, ele se dissolve. E aqui e acolá alguns coágulos mais agressivos. Mas vivemos na Igreja Católica, sim, um conflito entre um projeto de reforma e um projeto de preservação. Acho que esse dado ele é importantíssimo que a gente tenha clareza dele. Eu preciso dizer, faltam 18 minutos, é isso aí, né? Então eu preciso dizer o seguinte: e esse projeto Francisco? Porque o Francisco às vezes é apresentado escandalosamente como aquele que está desmoronando tudo. O grupo do projeto conservador dizia assim: ele dessacralizou o papado. Bom, desacralizou o quê?
o que nunca foi sagrado, é o que foi serviço sempre, certo? O projeto do Francisco é arrojadíssimo mesmo? Por um lado, sim. Porque não podemos esquecer que Francisco está levando adiante uma tarefa dentro de uma instituição que tem uma tradição longuíssima, muito consolidada, que tem uma burocracia muito organizada, portanto, uma instituição muito articulada do ponto de vista do conjunto inteiro da Igreja. Portanto, o projeto do Papa Francisco, eu acho que aqui mapear rapidamente, a gente precisa situar quem é o Papa Francisco, de onde veio. Eu acho que a primeira coisa, o Papa Francisco é o homem do Concílio Vaticano II. Esse é um primeiro marco. Ele diz isso desde que chegou, o gesto de pedir a bênção do povo já mostrava a eclesiologia do povo de Deus que estava ali, não é? É o homem do Concílio Vaticano II que pensa a partir do Concílio Vaticano II e, portanto, que leva adiante o adornamento proposto por João XXIII, assumido pelo concílio e que o concílio adotou como nova fase da Igreja. O Juan Carlos Canoni, teólogo argentino, que foi professor de grego do Papa Francisco, ele me disse assim: Francisco está concluindo o Concílio Vaticano II. Isso é muito interessante. 50 anos depois, essa afirmação, Francisco está concluindo. Eu sou plenamente de acordo, não dá para a gente entrar nesse detalhe, se der, depois a gente continua. Francisco está concluindo. Francisco segue a eclesiologia do Concílio Vaticano II. A igreja em saída é a igreja povo de Deus, é a igreja que é sensível que das angústias do homem contemporâneo, é sensível aos pobres, é a eclesiologia do Vaticano II, e que, no meu modo de ver, reproduz permanentemente, e agora com uma clareza muito grande, o método fundamental do concílio. O concílio tem vários métodos. Tem de tudo, tem mistura de agostinianismo com escolástica, portanto tem método dedutivo, tem método indutivo. Mas se a gente perguntar qual é o método fundamental do concílio, eu acho que ele tem duas direções. Primeiro, a volta às fontes. O concílio faz o adornamento dentro de uma igreja que milenarmente já utilizava referências teóricas, teológicas, agostinianas e escolásticas. Muito duras, muito prontas, tudo muito arrumado, logicamente. O retorno às fontes. O tempo inteiro o concílio fez o retorno às fontes. Não inventou a roda, porque todo o movimento de retorno às fontes já vinha acontecendo desde o final do século XIX, desembocado nas novas teologias na Europa. O concílio faz o retorno às fontes. Segunda coisa, segunda direção do método fundamental do concílio, o diálogo com as realidades presentes. Há um mundo moderno que avançou, diz o João XXIII, já tem ONU, o Sputnik já tinha dado a volta em torno da Terra, que está dividido entre leste e oeste, de um avanço tecnológico fabuloso, e a Igreja precisa dialogar com isso. A filosofia, a ciência, a Igreja precisa dialogar com isso. O discurso inaugural do João XXIII é muito claro em relação a isso, é preciso dialogar. Então, o concílio se esforçou em achar mediações que ajudassem a entender o mundo contemporâneo. Então, por um lado, um movimento vertical de volta às fontes, por outro lado, diálogo com o mundo contemporâneo. O método de Francisco é fundamentalmente isto, levando às últimas consequências e à última coerência. É preciso voltar às fontes, ao querigma. É dali que a igreja nasce. É daqui que nasce a doutrina. É daqui que nasce a norma. Falando aos bispos da Itália, ele vai dizer o seguinte: precisamos sim defender a doutrina católica. Defender com tudo a doutrina católica. Agora, não se esqueçam que a doutrina principal da Igreja Católica chama Jesus, que é um verbo encarnado e que tem uma carne, na tradução do italiano, é macia, e não é um sistema duro. E aí ele vai falar de uma compreensão da doutrina como um sistema aberto,
que está a serviço da vida, que se refaz, e de uma visão de doutrina como sistema fechado. Uma visão de tradição como algo que se reproduz intactamente, como se na verdade sempre tivesse sido assim, e esquece que tradição é transmissão, que se faz. O problema dos tradicionalistas é que eles são empacados na história, né? Eles são empacados ali no pedaço da história. Eles não voltam nem às fontes e nem olham para a realidade atual. Aí é difícil. Francisco propõe uma outra visão. Isso está explícito nos documentos dele. Não é? Propõe uma outra visão de norma. Ele diz: a norma da igreja, ela tem que nascer também do querigma, também do primeiro anúncio. É lá que ela se revigora e é lá que ela encontra sentido. E não a norma moral e fria que se aplica para todos. Percebe? Então, todos os documentos de Francisco, esse movimento de volta às fontes, ele é permanente. O segundo movimento, que é de diálogo, de abertura. Abertura para quem? Abertura para o outro, para as periferias existenciais. Então tem uma meta de ir lá no limite da periferia. Existenciais e também culturais, de diálogo e ecumênicas. O escândalo que foi aquela celebração do Papa Francisco lá por ocasião dos 500 anos, onde já se viu o Papa celebrar com aquela, não sei como é que fala, com a bispa luterana, um nome eu não sei se, mas enfim, com a liderança luterana. E o escândalo que tem sido os diálogos do Papa Francisco com o mundo islâmico. A última nomeação de cardeais, ele caprichou. São cardeais da periferia do planeta, da periferia cultural, que está lá na fronteira. Tem esse nome aqui? Não. Horizontes. Está lá na fronteira. Então, Francisco adota essa metodologia fundamental. É um homem do Concílio Vaticano II, formado no espírito do concílio. Segunda coisa, Francisco é um homem do sul do planeta, não é uma dúvida. A experiência que leva o Papa Francisco é do argentino, com as ditaduras, com as crises econômicas, muito semelhante ao resto dos países da América Latina, com todos os conflitos que isso significa, todos os dramas sociais. Este é o Francisco que chegou. Então, é um homem do Sul, que impacta com, aqui talvez o Boaventura ia gostar, com as epistemologias teológicas do Norte, mas não há dúvida, há uma percepção de igreja consolidada no Norte que sequer passou pelo Concílio Vaticano II, de ser humano, de sociedade, de moral, e que agora tem um outro protagonista. E aí eles dizem assim: é latino-americano, é argentino, não sabe teologia, ele é só pastoral. Não é? Então, há aqui sim uma luta entre Norte e Sul. Agora, essa luta Norte e Sul, ela não é politicamente neutra e nem economicamente neutra. Já houve uma reunião em Roma com Burke, o Steve Bannon, que é o ideólogo da campanha do Trump, e o famoso Salvini, que agora está fora de cena. Uma reunião para tratar do Papa Francisco. Eles entendem que Francisco está na contramão. Francisco faz uma crítica radical do sistema capitalista. Os outros papas sempre fizeram, desde da Rero Novarum, sempre fizeram. Mas agora com Francisco é radical. Ele diz que esse sistema gera morte, ele globaliza a indiferença e ele precisa ser modificado. E ele é idolátrico. E nessa articulação dos países que vão se fechando, o Islã é o grande demônio. E Francisco se propõe a dialogar com o islâmico. Aliás, 2 cardeais nomeados são especialistas em islamismo agora. Então, Francisco, de fato, fica na contramão. Então, quando os cardeais perguntam: eu não entendi muito bem o que o senhor disse, é isso. É claro que eles entenderam muito bem, né? Entenderam, sim. Está só cutucando para ver se quer que sai. Então, de fato, nós temos hoje instalado dentro da igreja um profeta, aqui usando tipologia tanto sociológica quanto teológica, e que, de fato, causa esses impactos todos e essas rejeições todas. Com quem a gente fica, eu não vou entrar nisso aqui, não é? Aí cada um que assume
eclesialmente onde é que vai, como é que fica. O que eu acho que falta é, sim, estudo dos documentos do Papa Francisco. Há uma tendência na Igreja de passar por cima das propostas do Papa Francisco. Não percebeu o que ele diz de doutrina, não percebeu o que Amoris Laetitia proporcionou de mudança. Não, eu conheço dezenas de bispos que dizem assim, não mudou nada. Ora, eu me dediquei a estudar esse documento por um bom tempo. Na minha percepção, mudou tudo. Diz que não mudou nada. A evangelical também não mudou, ela é pastoral. Mudou tudo. E assim vai. Mudou tudo no parâmetro do Concílio Vaticano II, mudou tudo no parâmetro da Igreja da América Latina, com a tradição da teologia do povo argentina. Saiu pelas Paulinas recentemente, demorou pra caramba, a tradução do livro do Scanoni, que diz a teologia do povo, raiz do pensamento de Papa Francisco. Vale a pena dar uma olhada para entender que teologia é essa, onde é que ela se enquadra na tradição latino-americana, né? Então este é o Papa. Aí o pessoal do norte diz assim, mas ele é muito localizado, o sino da Amazônia é muito localizado. Ora, o João Paulo II fez sino da América, da Europa, da Oceania, de tudo. Ninguém falou que era localizado, agora a Amazônia ficou localizada? Não era antes? Que era? Só a primeira coisa. Segunda coisa, os outros papas caíram do céu? Nós tivemos um polonês que sim levou para a gestão da igreja a percepção polonesa. O que a gente pode fazer é avaliar se está dando certo, se não está dando certo, como podemos fazer hoje com mais distância do pontificado de João Paulo II. O João Paulo II não é menos localizado do que Francisco, é só de outra área diferente do planeta, como não é o Bento XVI na qualidade de bávaro alemão, que também tem a sua maneira bávara de enxergar as coisas com a sua trajetória, não é? Então, eu acho que o Francisco coloca hoje uma espécie de síntese, eu estou terminando, muito interessante. Eu acho que Francisco é uma síntese do Concílio Vaticano II, com a teologia latino-americana e com a espiritualidade inaciana. Então, quando ele usa, por exemplo, o método ver, julgar e agir, é absolutamente articulado com a espiritualidade inaciana. Então, essa síntese das fontes com a realidade, portanto, da fé com a vida, ele faz de uma forma muito interessante. Ele faz também uma síntese eclesiológica daquilo que propôs a Lumen Gentium e depois, 2 anos depois, a Gaudia et Spes. Então, a igreja dos pobres que sai para a periferia é a igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, e que não tem separação entre a igreja que vai lá e que vem aqui, porque ele tem uma profunda teologia da encarnação. É a mesma igreja, porque o encontro com o pobre é o encontro com o próprio Cristo vivo, presente. Tocar a carne de Cristo na carne dos pobres. Francisco vai fazendo essas sínteses. Eu acho que faz síntese no âmbito do ecumenismo, faz síntese no âmbito do diálogo interreligioso. Vivemos, então, de fato, uma conjuntura de um pontífice que amarra aquelas pontas que estavam soltas, inclusive leva adiante algumas pautas do Concílio Vaticano II que foram retiradas. Paulo VI é um santo da minha devoção, mas Paulo VI retirou 4 pautas do concílio, pessoalmente, assim, discussão do celibato dos padres, discussão da contracepção, discussão da reforma da Cúria Romana e a questão da mulher. Ele diz, esses assuntos não. E disse, pode deixar que esse eu encaminho. Eu vou encaminhar, aí nasceu uma Manevita, uma reforma da cura e tal. Isso tudo hoje voltou com uma força gigantesca, e voltou com todos os problemas. E Francisco está enfrentando essas questões todas. Então, o Scanoni tem razão. É uma espécie de síntese. Não é neutra, ela é polêmica, ela tem uma rejeição imensa. O que a gente precisa é conhecer para não reproduzir o que rola pelas mídias e a gente acaba reproduzindo sem conhecer efetivamente de onde vem, como é que funciona, não é? Então, é um pouco esse o quadro geral. Falta 1 minuto, né? E aí, André, então, a gente conversa. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, João, pelo belíssimo cenário que nos contextualizou, né? Enquanto os demais participantes vão pensando nas suas perguntas, e perguntas objetivas, como sempre a gente faz, claro, né? Eu quero me reportar um pouquinho a Evangelii Gaudium, quando o Francisco vai dar algumas dicas sobre a pregação, e de modo específico para a homilia, ele diz que todo pregador, todo homileta deveria seguir 3 passos. Primeiro, uma imagem, um sentimento e uma ideia. Então, a minha pergunta que eu faço a ti, eu queria seguir esses passos. Primeiro, imagem. Que imagem que eu tenho te ouvindo falar sobre essa conjuntura do papado, do pontificado de Francisco? É a imagem daquele aficionado por filme, que não basta ver o filme. Ele tem que ir nos extras do DVD, do Blu-ray, de documentários, para saber o comentário do diretor, da equipe produtora. Ele quer saber de tudo para ligando os pontos. A imagem que eu tenho nossa hoje, nessa manhã, foi justamente isso. Você foi um grande diretor que foi fazendo os comentários do pontificado de Francisco e a gente foi ligando os pontos. O sentimento que eu tenho é aquele sentimento quando a gente se reúne na casa dos familiares, ao redor de uma boa comida, para falar dos fatos de família. Francisco faz isso com a gente, faz a gente sentir família. E a gente fala das coisas boas e não tão boas assim da família, dos causos, como se diz no interior. E como sempre nos afirmou o Clodovis Boff, professor muito lembrado dessa casa, a igreja é um balaio de gato e Espírito Santo no meio. É um pouquinho essa dimensão da igreja. E aí vem a ideia, a pergunta, né? O conceito. Né? Você afirmou para a gente que a eleição de Bergoglio escancara uma hegemonia que havia e apresenta para a gente justamente um jogo de poder, um jogo de conflitos até. E a pergunta é, para o Colégio Cardinalício, naquele março de 2013, Bergoglio era uma grande opção ou uma falta de opção? Vamos direto, né, André? Então, eu acho que eu escrevi isso em algum livro aí. Eu acho que precisa olhar um pouco a sociologia da crise. Como é que as instituições funcionam quando elas estão no momento de crise? Instituição tipo Igreja Católica, porque não é uma empresa que você dissolve, vai lá, pede para o governo dizendo que faliu, às vezes não faliu, e está resolvido e recomeça. Não é o caso nosso da igreja, né? Eu, inclusive, trabalhei já em reitoria de universidade fazendo gestão de crise, como isso é difícil, né? Eu acho o seguinte, ali tem uma coisa... Francisco é um produto da crise. Então, nesse sentido, se não houvesse Bento, não haveria Francisco, no meu modo de perceber. Eu acho que o Bento XVI mostra que a crise existe, joga a toalha e diz, está aqui a crise, não dá mais. Não dá mais, precisa de um Papa mais jovem que dê conta, né? Com aquela descrição bávara dele, de teólogo, né? Então, assim, ele falou muito pouco e falou por metáforas. É preciso prestar atenção e, obviamente, ir atrás aí na coisa da imagem para ver o que é que estava em jogo, que logo em seguida apareceu, né? Logo em seguida apareceu. Então, eu acho que a crise interna gerada dentro do Palácio Apostólico, gerada na Cúria, com cardeais assumidamente por detrás. Não é à toa que o Bento XVI perdoou. Ele percebeu que o mordomo era peixe pequeno, que a coisa tinha peixe grande por detrás e tinha uma estrutura e tinha um esquema por detrás. Ele percebeu isso, né? Então, aliás, ele tinha relatórios sobre isso que ele deixa com Francisco. Então, tem uma crise que, no meu modo de ver, ela se escancara. E aqui teve um papel importante das mídias de colocar fora essa crise e mostrar que a crise existia aí nos escândalos de pedofilia, sobretudo, não é? Mas também na corrupção interna da Cúria Romana. Eu acho que a mídia teve um papel importante porque ela levou a público e criou uma situação que a igreja tinha que dar uma resposta. Quando começou a aparecer os escândalos de pedofilia, um prelado que está aqui no Brasil hoje, que era secretário de um outro que usava uma cauda de 6 metros, que está por aí ainda, ele disse assim, problema de pedofilia é um problema canônico, não é de lei civil. Falou, eu tenho texto.
Tem o texto, ele está aqui no Brasil. Ele disse: este é um problema interno da igreja, a justiça não se meta nisto. Então, olha onde chegava a ideia de igreja autorreferenciada. Que essa questão era para resolver segundo a igreja, o direito canônico, com os tribunais regulares da Igreja Católica. Não estou negando que haja tudo isso, que deva seguir esse caminho, que é o que Francisco adotou, mas tem que responder civilmente. O cardeal Pell está preso lá na Austrália, não é? Mas havia essa ideia. Então, no meu modo de ver, André, eu acho que a crise é tão aguda que a tendência da Cúria Romana em se perpetuar não tinha mais condição política. Houve 2 candidatos da Cúria Romana, todo mundo se lembra, precisamos dizer os nomes. 2 candidatos que eram apresentados como os candidatos da continuidade. E segundo eu soube de alguém que é muito informado e que descobre o número de votos, que eu não sei como, me falou assim: eles tiveram pouquíssimo voto, um deles teve 6 votos. É nada isso naquele colégio de cardeais. Então, eu acho que a crise minava qualquer legitimidade de um candidato interno da Cúria Romana. E é claro, buscar onde? Buscar de fora. O candidato mais legítimo é aquele que vem de fora. Agora, aquelas congregações, eu acho que construíram o futuro Papa. Elas construíram na medida em que a reflexão ia se dando. Me lembro das entrevistas de Dom Cláudio, não é? Dizendo: é preciso reformar, é preciso dialogar com a ciência, é preciso dialogar com o mundo atual, nós precisamos de um Papa que dialogue. Então, há uma construção que os cardeais vão fazendo em torno de um nome. E eu não tenho dúvida que a presença simples, pastoral, carismática e inteligente de Francisco, porque tem esse jeitão meio bonachão de João 23, né? Mas de bobo ele não tem absolutamente nada, não é? Os discursos de Francisco durante as congregações eram discursos muito simples, muito claros e muito diretos. A igreja tem que ser transparente, tem que assumir a crise. A raiz de tudo isso é a igreja autorreferenciada, é preciso mudar este modelo. Então, Francisco desponta ali como aquele que é capaz de conduzir as mudanças, é alguém de fora. Então essa frase, eu vim do fim do mundo, ela tem um peso político e social muito interessante. É alguém lá da ponta, lá de fora, fora do sistema, fora do centro de comando, que está absolutamente deteriorado do ponto de vista da legitimidade política. Francisco emerge como candidato legítimo, né? Volta, a gente acredita que o Espírito Santo também vai aí junto. O Espírito Santo não atua de cima para baixo, não é? Ele atua por dentro da dinâmica. Acho que a fé do Espírito é isso, né? O Espírito Santo é o Deus imanente em nós, na história, nos fatos, não é? Para tranquilizar aqui depois da fala pesada, não é? É por aí que vai. Então, do meu modo de ver, o Francisco politicamente aquele que se mostrou legítimo e que já tinha um histórico interessante, porque depois isso acabou vindo à tona com mais clareza, que quando o Bento XVI foi eleito, de fato o Bergoglio ele já tinha sido muito bem votado, me parece que declinou, né? Então, tem, sim, um Bergoglio previamente construído e que se constrói, claro, com seus discursos, com seus posicionamentos muito claros, como aquele que daria conta de fazer a reforma com todos os desafios que ela carregava, sem dúvida nenhuma. Acho que é por aí. Obrigado. Sendo opção ou falta de opção, ainda bem que surgiu Francisco. Nós vamos agora abrir as perguntas e, como eu já assinalei, perguntas, claro, como a gente sempre faz, objetivas, não outras conferências. A Adriele está aqui do lado com o microfone, basta levantar a mão, ela entrega o microfone. Por gentileza, diga o seu nome e se pertence a algum curso da PUC, alguma instituição, e pode fazer pergunta ao professor João aqui. Um de cada vez, tá? Primeiro, eu não entendo, eu quero, quando você fala em movimento pentecostal, você está pensando em igrejas pentecostais? Ou você está pensando numa tendência cristã chamada pentecostalismo que perpassa
que está presente de forma institucional, organizada nas igrejas pentecostais, aí com as fases, aquela, na análise do Paul Fresco, as 3 ondas, do clássico, da segunda onda, mais ligada ao milagre, e da terceira onda da prosperidade, que os analistas dizem, não estão mais na prosperidade, agora é a teologia do poder. Eles passaram a fase da prosperidade e chegaram na teologia política. Esses são os grupos institucionais. Agora, nós temos uma tendência muito forte à pentecostalização do cristianismo, que está presente na metodista. A região central de São Paulo, hoje, a metodista está muito pentecostalizada e que está presente na Igreja Católica. Aí há um movimento dentro de uma teologia pentecostal e de uma praxis pentecostal. Então, eu não sei se você se refere às igrejas ou a esse movimento. Se for às igrejas, o que eu sei dizer, o Marcial não está aqui, né? O Marcial participa de um grupo lá, de uma comissão no Vaticano, de diálogo católico pentecostal, que é um diálogo dos mais difíceis. Do mais difícil porque essas igrejas pentecostais, por natureza, são anti-ecumênicas, obviamente se apresentam como baluartes de salvação e etc, e nós todos, enfim, perdidos, né, na unha do capeta. Então, mas há um grupo que dialoga, e o que eu sei, por exemplo, a notícia recentíssima, é que o sínodo vai contar com um pastor pentecostal da Amazônia, que vai estar dentro do sínodo. Ele é um pastor pentecostal que participa desse grupo RELEP, do qual eu acho que o Marcial não está aqui mesmo, né? Não. Eu acho que o Marcial tem participação, eu tenho ex-alunos que participam do RELEP. É claro que é uma elite muito pequena, que não tem consenso nas igrejas pentecostais, nem mesmo na CPAD da Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil. Não tem consenso. Mas vai ter alguém lá dentro. Então, eu diria, o Papa Francisco ele tem uma postura de diálogo com os pentecostais. Eu não sei se sabem disso. Quando ele vem para a Jornada da Juventude e está indo para a favela da Varginha, no Rio de Janeiro, tinha uma igreja pentecostal, eu não sei que denominação, fazendo lá a sua reação. O Papa, provavelmente, né, com muito fervor. Tá? O Papa Francisco manda parar, a igreja sai até a porta, ele pega na mão do pastor, reza um Padre Nosso e toca. Coisas de Francisco, né? Quer dizer, então eu não tenho dúvida de que o Francisco, dentro da sua percepção ecumênica, não tem reserva a grupo nenhum, e nem aos grupos pentecostais. Repito, eu acho que o diálogo com as igrejas pentecostais ele é desafiante, o Marcial sabe dizer muito bem disso, é inicial. E Francisco aposta nessa. Agora, eu fico pensando nos pentecostais de casa. Essa é a questão. Eu acho que aí os pentecostais de casa mereceriam uma outra análise, como é que eles se sentem mais ou menos à vontade com o magistério do Papa Francisco. Com certeza tem um modo próprio de recepção do Papa Francisco, que é o modo pentecostal de receber a Bíblia, de receber os documentos da CNBB, de receber a opção pelos pobres. Tem a sua maneira própria de fazer a recepção dessas temáticas tão centrais no magistério do Papa Francisco. Eu acho que os pentecostais católicos, eles vão na linha daqueles da indiferença, né? Vão tocando, não é? O Francisco criou agora um organismo que centraliza um pouco o comando da Renovação Carismática Católica, vocês sabem disso, não é? Enfim, mas é um grupo católico expressivo que cresce e que tem a sua maneira própria de receber Francisco, com certeza. Com certeza.
Só eles? Não, eu acho que os outros grupos também mereciam ser mapeados. Como é que se dá a recepção? De qualquer forma, eu acho o seguinte, de uma forma geral, a recepção do Papa Francisco por parte do povo de Deus, de uma forma geral, ela ainda é pequena. Talvez falte o protagonismo dos episcopados, das conferências episcopais. A Evangelii Gaudium nos convida a primeiriar, o neologismo lá do Francisco. Sermos os primeiros, chama todos. Olha, na reforma da igreja você tem que ser o primeiro. Parece que a gente não é nem segundo, nem terceiro, é demorado. A gente tem até uma simpatia, o mundo evangélico tem uma simpatia muito grande por Francisco. Eu vi essa semana, fui falar no programa de serviço social, doutorado de serviço social da PUC, aí sobre Francisco, né? Eu quase sempre tenho falado. Aí levantou e falou: olha, eu sou batista e quero dizer o que é que nós temos pensado de Francisco. Uma recepção de dar inveja nos católicos. Falei, putz. Então, eu acho que a coisa da indiferença ainda prevalece muito no nosso meio. Estuda pouco Francisco, reproduz o que escutam, sem analisar, sem senso crítico, né? E às vezes mentiras. E as redes sociais fazem isso, não precisamos dizer, né? Com uma maestria muito grande, né? E com uma perversidade muito grande, não só em relação a Francisco, a outros fatos, não é? O problema é que rede social é um tipo de comunicação que foge do padrão, né? As comunicações clássicas, você tem filtro editorial imediatamente, por bem ou por mal. Eu trabalho numa editora, tem um filtro editorial, esse livro sim, esse livro não. Por essa razão, emito parecer diariamente, tem um filtro. Um jornal grande também tem filtro, não significa que é bom, mas tem filtro. A rede social não tem. A rede social rola tudo. Então há quem diga, é a ferramenta da pós-verdade. E o filtro vem depois, se o lesado resolver entrar na justiça, gritar, mas aí já foi. Então, assim, é uma outra dinâmica. E o Francisco não escapa dessa dinâmica também. Mas eu descambei aqui para a rede social. Muito bem, André. Mais perguntas? Tem aqui o Padre Renato, depois a Eva lá, né? Renato, PUC Paraná. Gostaria de pensar um pouquinho com o senhor a ideia de igreja em saída, que me parece algumas vezes ela se resume simplesmente em fazer missão popular. Acho algo importante, mas me parece que a ideia de igreja em saída é para a gente repensar um pouquinho o nosso testemunho cristão, o nosso batismo, a nossa presença no mundo, enquanto aqueles que levam a mensagem de Jesus, uma mensagem sobretudo de esperança. E nesse sentido, aí que eu gostaria dos comentários do senhor. O Papa Francisco não nos ajuda a repensar a teologia do batismo? Né? Na nossa presença dentro da sociedade e assim recuperar um pouco essa ideia do Espírito Santo que age de dentro para fora. Senão, o meu temor é que com essa ideia de igreja em saída a gente caia numa ideia de reconquista. A gente está saindo da igreja para reconquistar, mas me parece que não é exatamente isso. A gente surge como cristãos ajudando a sociedade a ser uma sociedade melhor. É interessante, Renato, essa recepção da igreja em saída, meio à maneira pentecostal, né? De bater na porta num domingo de manhã. Bom, eu não nego que essa estratégia possa ser adotada, né? Eu me sentiria muito desconfortável dentro dela, né? Muito. E o pior é que pode terminar numa coisa proselitista, que fica pior ainda, né, Renato? Fica muito pior. Então, é claro, eu acho que a igreja de saída, Francisco diz que a igreja de saída ela precisa se renovar. Ela tem que renovar estruturas, ela tem que renovar a linguagem e ela tem que renovar os métodos. Talvez quem pensa igreja de saída com essa estratégia está com um velho método, né, antiquíssimo lá atrás, que não tem nada a ver, ao contrário. Ao contrário. O que significa renovar os métodos?
Significa converter o outro? Parece que não é esta a ideia do Papa Francisco, né? O Papa Francisco tem um espírito ecumênico. A Igreja em Saída é uma igreja ecumênica que senta e dialoga. O diálogo é uma palavra-chave da Igreja em Saída. Diálogo com o outro, essa é uma primeira palavra. Eu acho que a segunda palavra-chave da Igreja em Saída é a solidariedade e o serviço. Se quiser chamar isso de misericórdia, é outra chave que Francisco adota. E serviço e solidariedade não é para transformar em católico, não é para transformar em cristão, não é? É a postura sua de abertura e de serviço, e aos pobres, sobretudo. Que é dentro das periferias, a pobreza é aquela que se mostra como o grande desafio para a vida, né? Quem está morrendo de fome. E que na indiferença que hoje a sociedade de consumo vai cristalizando dentro da gente, a gente já nem enxerga mais, né? Eu fico pensando em mim, em São Paulo, o que tem aumentado de número de moradores de rua em São Paulo. A Avenida Paulista era uma avenida meio asséptica de São Paulo, que não tinha moradores de rua. Ela está cheia de moradores de rua. E aquilo vai virando rotina, né? É essa a globalização da indiferença. E você não enxerga mais a dor do outro. Você é incapaz de chorar com o outro, né? Eu acho que essa, Renato, a Igreja de Saída, antes de tudo, uma conversão dos sujeitos. E aí você tem toda a razão de repensar o batismo de todos os sujeitos, não é? Do povo de Deus como um todo, e obviamente os ordenados e os não ordenados, não é? Mas acho que é assim, é repensar na nossa missão enquanto sujeito eclesial que acredita num projeto que é de Jesus Cristo, que não é nem do Francisco, né? E que tem que sair da letargia da cultura, da vida estável, do individualismo, não é? A palavra conversão é outra, né? Você fala em conversão eclesial, em conversão pastoral, em conversão ecológica, não é? Em conversão do papado. Lá na Evangelii Gaudium, ele fala, o papado tem que se converter. A gente precisa descer em conversão dos bispos, do clero. Aliás, o clero apanha bastante dele, porque ele diz que o clericalismo é a pior doença que existe na Igreja Católica, né? E clericalismo não é só de padre, né? Clericalismo é essa doença geral, é sarampo que não vai embora, né? E que está de cima embaixo, né? Até no leibo, né? O senhor comentou sobre as 4 teologias do Papa Francisco. Tempo é superior ao espaço, real é fundamental, a unidade é superior ao conflito. Eu não peguei a 4ª. Ah, tá. É só isso? Isso? Olha, o Scanone escreveu um texto, está nesse livro, mas ele tem também na revista Stromata, lá da Universidade de São Miguel, ele tem um texto que o Scanone faz a seguinte pergunta: de onde é que o Bergoglio tirou esse negócio? Ele faz um estudo interessante, ele tem umas hipóteses lá que, enfim, na história da Argentina, que isso é anterior a Bergoglio, muito anterior, que ele diz, olha, tem uma carta aqui do superior dos jesuítas, que é do século XIX, que já tem um pouco essa intuição. O Francisco assume isso e diz assim, olha, tem 4 princípios na linha da doutrina social da Igreja. Ele vincula com a doutrina social da Igreja. Eu não sei muito bem que jeito que é isso não, mas ele vincula. E está lá na Evangelii Gaudium, e ele reiteradamente retorna a esses critérios, que são muito originais e muito interessantes. O livrinho que eu escrevi sobre o método do Papa Francisco, ao final eu faço lá umas considerações sobre esses princípios. E eles são princípios muito ousados para uma certa tradição conservadora católica. Vamos repetir direitinho agora, porque foi muito en passant aqui, não é, Eva? Primeiro, o tempo é superior ao espaço. Diz, o problema nosso é que nós trabalhamos com a categoria de espaço, de delimitar espaço. Parece bicho que faz xixi, né? E demarca. A gente é mais ou menos parecido com o bicho.
Ó, xixi é urinar, viu, Daniel? Tradução simultânea. Tradução simultânea. Não parece? Delimita o espaço e ele diz, e o problema nosso é que a gente delimita espaço de poder na paróquia, na pastoral, e passa a pensar tudo a partir desse espaço delimitado, do imediato. A gente vai para um projeto pastoral, se ele não tem sucesso, eu já frustro, eu abandono. Pensa num projeto político para o país, de mudança, já abandono. Ele diz, calma lá, o tempo é superior ao espaço. E ele olha isso tanto do ponto de vista de uma racionalidade mais filosófica, do tempo superior ao espaço, quanto cristã, escatológica, de que a gente pensa grande. O cristão pensa lá na frente, você não deixa o agora consumir a sua esperança. Tema aqui do nosso encontro. Então, o tempo é superior ao espaço. Eu acho fantástico isso aí. Segunda coisa importante: o real é mais importante do que a ideia. Este aqui é pesado. Porque a gente vem de uma tradição ocidental muito presa na ideia. A gente valoriza muito mais a ideia do que a realidade. Esse princípio aqui, ele vai longe com ele. Então, quando, por exemplo, se analisa a norma moral na igreja, diz, olha, às vezes se adota a ideia e a doutrina como mais importante do que o sujeito, com os seus dramas pessoais, com suas feridas, com as suas dores que estão aqui na minha frente. E faz uma metáfora pesada, né? Tem prelados que sentam na cátedra de Moisés, transformam o evangelho em pedra para atirar nos outros. Puxa, essa imagem aí é para os conservadores pensar no novo conclave, porque dói, é para valer. O real é superior à ideia. A gente às vezes pensa que a ideia é superior ao real. Isso tem uma raiz ocidental imensa que vai lá na frente. E aqui eu acho que tem um princípio aristotélico, tomista, e Francisco se declara, que está aí por debaixo, que o real é anterior à ideia. Né? Vale para nós, né? Pensa numa pastoral, adotar esse princípio de que o real é superior à ideia. Nas nossas relações com as outras religiões, o real, meu irmão que está ali na frente, é superior à ideia que ele quer brigar comigo ou eu quero brigar com ele. Essa, Eva, é a segunda. A terceira é que a unidade é superior ao conflito. Para o cristão, a unidade é superior ao conflito. A gente busca sempre a síntese. E ele deixa muito claro, não significa não olhar ao conflito, ao contrário, significa assumir o conflito, para que, assumindo o conflito, tendo consciência dele, eu dê o passo seguinte na direção da unidade. Parece que isso aqui é um pouco a mística de Francisco. Perguntaram a ele, mas e esses cardeais mandando carta? Ele disse, eu não perco uma noite de sono. Eu durmo normalmente. Assumir o conflito. Uma coisa inaciana também da indiferença, né, do método inaciano. Você tem que tomar distância, né, e alcançar a indiferença. Falei? Falta um. O todo é superior às partes. O todo não é uma mera soma de partes. Aqui os complexos adoram, né? Eu tenho na PUC um professor, meu amigo, que é fascinado pela complexidade. Ele diz, olha, o Francisco tem um pensamento complexo. E detalhe, ele é ateu, viu? E está estudando Francisco com muita empolgação, né? Que o todo é um dado fundamental que eu tenho que perceber e que não é a mera soma das partes e como é que funciona o todo. É um pouco análise de conjuntura também a gente olhar, né? O conjunto, como é que funciona esse conjunto e que ele é sempre complexo. Essa ideia, Francisco diz, é sempre complexo. Eu preciso olhar os dois lados, a parte, o todo, a parte, né? As consequências eclesiológicas disso, né, André, Renato? Se eu penso a igreja universal, o todo e o local, te dá uma outra perspectiva muito diferente. Eva, ok? O nosso tempo está
como diz o caboclo, rugindo, né? Rugindo. Vamos mais 2 perguntas, então acho que tem alguém com o microfone a postos, e depois a gente vai para a banda de cá, porque como diz Leonardo Boff, com Francisco a igreja deixou de ser só ocidental para ser universal, né? Vamos ampliar, tá? A galera de cá perguntando, vamos para cá depois, tá bom, Adriele, por gentileza? Então, bom dia, professor. Foi uma... Tô aqui. É uma alegria ouvi-lo, né? Eu sou Maria Isabel, do Serviço Social, e como o senhor até já deu algumas indicações, mas... Pela questão do tempo, o senhor também disse que não seria oportuno. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais da ideia de Francisco estar concluindo o Vaticano II, Concílio Vaticano II. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeceria. Eu sou muito convicto dessa ideia, e quando o Scanone me fala isso, eu reforço ainda mais essa minha convicção. Eu fiz um estudo do Vaticano II, já de algum tempo para cá, que culminou aí no dicionário, né? Perceber essa ideia do que é o adornamento conciliar. O Concílio Vaticano II tem uma originalidade única em relação aos demais. Os demais concílios, com exceção do Vaticano I, que não foi concluído, não é? Embora o impacto do Vaticano I tenha sido muito forte na igreja. Mas os concílios, quase sempre, depois de concluídos, eles têm uma interpretação oficial, que sai na forma de decreto, dizendo: o concílio é isto, a interpretação é esta, ponto final. O bispo executa e acabou. Então, os concílios, eles são transformados em textos canônicos jurídicos. O Concílio de Trento teve uma congregação responsável pelo Concílio de Trento que avançou pelos séculos. O Vaticano II entendeu que o adornamento era outra coisa. O adornamento é um processo, é uma nova era para a igreja, e que precisa da adesão de todo o povo de Deus, dos bispos, do clero. E foi isso o Concílio Vaticano II, na sua intuição fundamental. No dia 6 de janeiro de 66, o Papa Paulo VI, na audiência da quarta-feira, ele dizia assim: o Concílio Vaticano II é como um rio. Ele foi a fonte. O rio continua, e de agora em diante todos nós estamos convocados a beber deste rio. Então, o Concílio Vaticano II foi entregue ao povo de Deus, diz o Paulo VI, já dizia, aliás, isso na própria cerimônia de encerramento, como uma nova fase, como um projeto a ser construído. É por isso que houve na América Latina Medellín. Medellín foi a primeira expressão de acolhida, de recepção e de aplicação local do Concílio Vaticano II, e na sequência as outras conferências, e na sequência as pastorais populares aqui na América Latina. Estou falando a partir daqui, do nosso pedaço. E a reflexão teológica da América Latina. Formas de recepcionar o concílio. Claro que aqui tem uma eclesiologia por debaixo muito interessante. A eclesiologia que vinha do Concílio Vaticano I era qual? É de que há uma igreja, uma entidade universal chamada Igreja Católica, uma espécie de essência autônoma da história que chama Igreja Católica, que é universal. Sociedade perfeita, e que se encarna. Essa Igreja Universal, ela se encarna no Papa número 1. E aí a coisa da infalibilidade reforçou essa ideia de que o universal tem um nome e um endereço. Embora a infalibilidade papal seja uma coisa muito pequena, muitíssimo restrita, mas ela ficou grande, ela inchou, inflacionou a hierarquia, e o Papa comanda a hierarquia. E o Papa decide. Tanto que quando João XXIII convoca um concílio, os cardeais da Cúria disseram: mas concílio? Depois do Concílio Vaticano I, da infalibilidade papal, não tem mais concílio, é o Papa que diz, não precisa reunir bispo para dizer. Então, essa ideia da colegialidade deu um pau dentro do concílio e gerou um cisma em torno do grupo
do Lefebvre. Lefebvre levou a fama, né? Porque quem fundou esse grupo foi um brasileiro, foi o Dom Sigô. E como eu sou mineiro, eu posso falar. A hora que a coisa apertou, ele montou no muro. Foi aqui, Jacaré. Eu estou orientando um mestrado sobre ele. Está muito vivo aqui. O concílio, então, tem uma compreensão diferente de igreja. A Igreja Universal de Jesus Cristo, ela não se opõe, ela não é prévia às igrejas particulares. As igrejas particulares não são uma aplicação do universal. Não. A Igreja Universal, ela está presente em toda a igreja particular. Então, há uma outra percepção. E por aí, onde houver consenso eclesial, há magistério local. Claro que depois do concílio surgiu uma tendência de rever essa eclesiologia, em que o universal e o particular, aqui ó, o princípio do Francisco, são dialéticos. O universal está no particular, o particular está no universal. Um parênteses, essa aí deu uma briga boa entre o cardeal Ratzinger e o Casper. Se alguém quiser, leia lá no Casper. O Casper diz para ele: pá, não é essa a percepção do concílio. A percepção do concílio é que o universal se dá no particular, não há oposição, não tem um universal prévio. É platônico isso, né? Você tem uma ideia anterior e que se encarna na particularidade, não é assim. Então, essa consciência de que aqui está a igreja é aquilo que o concílio vai acontecendo. Então, o Francisco bebe desse processo histórico de um continente que foi recepcionando o Concílio Vaticano II. Acho que essa é a primeira coisa importante. Então, para Francisco não há nenhuma dúvida em relação ao processo de adornamento do Vaticano II. O concílio está aí, veio para ficar e nós estamos levando adiante. Ele tem essa percepção, essa consciência. Lá o número 17 do Evangelii Gaudium, ele diz explicitamente isso e em inúmeras outras ocasiões, né? Mas eu acho que o Francisco, então, tem essa percepção. Segunda coisa, e uma percepção que é interessante, que eu acho que o Francisco agora é uma síntese. Você tem um momento da coisa mais geral do Vaticano II, você tem um momento tenso de aplicação aqui, e o retorno agora, uma espécie de síntese. Acho que ele faz sínteses da eclesiologia, da antropologia, né? No meu modo de ver, a grande teologia que faz a síntese de Francisco é a teologia da encarnação. É aqui que você liga a fonte do Evangelho com a periferia, é aqui que você liga o catolicismo e o diálogo, né? A ideia de que a igreja tem que se encarnar onde ela está. O povo de Deus com o rosto de muitos povos. Então, na cabeça de Francisco, o sino da Amazônia é isso. O sino da Amazônia não é um problema da igreja da Amazônia. A igreja da Amazônia é a igreja universal aqui na Amazônia. Então, o sino da Amazônia tem a ensinar para o conjunto da igreja inteira. Não trabalha com essa oposição. Isso é Vaticano II. Isso é a eclesiologia do Vaticano II que superou a do primeiro. Tem conversa. Não, aqui é da hermenêutica da continuidade. Claro, continuamos todos católicos com consenso, mas a coisa vai se modificando, porque tradição é isso e magistério é para isso, é para atualizar. Cada magistério atualiza, né? Os tradicionalistas esquecem um pouco disso, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é ainda aquilo que eu falei das 4 pautas retiradas e que o Francisco já chega mexendo nelas. E não é porque ele tinha, eu acho, não é porque ele mapeou aquilo que o Paulo VI retirou, não, é porque isso está posto como problema. A cúria está colocada como um imenso problema que necessita de urgente reforma. O que o concílio queria? Que a cúria fosse mais colegiada para aplicar o princípio da colegialidade, menos burocrática, menos centralizada, menos europeia, menos italiana. Francisco tem feito isso. Com os cardeais, ele tem feito isso. Então, ele tem aplicado a ideia de uma reforma a partir da colegialidade, levando a colegialidade às últimas consequências. Conclui o concílio, acho que pensando numa reforma ministerial da igreja, desde o ministério papal, que passe pela inclusão da mulher, é um clamor do sino da Amazônia, como incluir institucionalmente o serviço da mulher. Tem vários padres e todo mundo atua em comunidade aqui.
Se você tirar as mulheres das nossas comunidades, caramba, sobra alguma coisa, Renato? Fecha. Na Argentina é assim também, Danilo? Mais mulheres. A imensa maioria de mulheres que atuam. Francisco diz que a igreja precisa incluir efetivamente a mulher. Com o imenso problema da ordenação só para homem. Como é que faz isso? Tem uma comissão estudando diaconato feminino, para escândalo daqueles que não querem tocar no assunto. O Sino da Amazônia toca com um pouco de medo nessa questão, né? Tem lá uns 2 númerozinhos dizendo, olha, é preciso. E Francisco topa rever, topa discutir. Essa é uma questão que esteve presente no concílio, né? E, continuando na linha de reforma de magistério, foi pauta dentro da Assembleia Conciliar que se pudesse discutir a ordenação de homens casados. Tinha um bispo do Brasil, Dom Pedro Paulo Cupp. Tem alguém do interior de São Paulo aqui? Foi bispo de Lins. Os padres conhecem de nome aqui, já lembra da história. Ele é um holandês missionário do Sagrado Coração que se torna bispo em Lins. Ele assume essa causa junto com outro grupo dentro do concílio, dizendo, é preciso rever, abrir a possibilidade de ordenação de homens casados. Ele recebeu uma cartinha que veio de cima, ele diz, não sei de onde, dizendo para ele, não fala mais neste assunto, você está proibido de falar. E ele diz, tem carta dele, ele diz, eu não assinei nem a Presbiterório Ordinis e nem a Optatus Totius, não assinei de protesto porque me caçaram a palavra. Fofocas de bastidores, já que é conjuntura. É muito interessante, porque nas atas conciliares não consta essa briga. Sumiu. Desapareceu. Não tem um texto tocando no assunto da ordenação de homens casados. Desapareceu. Aí o Beoso, conhecido de muita gente, que é um historiador, e o Beoso, não sei como é que ficou amigo do chefe do arquivo do Vaticano. E foi lá, perguntou para ele e disse assim, onde é que foi parar essa discussão? Não, porque é como se não tivesse havido. Ele falou, sei, deve estar na caixa tal. Foi lá, achou uma caixa que tem todos os debates. O Beoso tem isso digitalizado. Cartas de bispo alemão, cartas do povo, cartas... E toda a discussão do Dom Pedro Paulo Cupp. Ele tem isso digitalizado. Se alguém quiser fazer um doutorado, ele está atrás de alguém que queira fazer um doutorado sobre isso. É inédito. Foi retirado do concílio. Está aí de volta. Outra questão que foi retirada do concílio, essa teve um rumo, a questão da contracepção. Os conservadores queriam que o concílio condenasse a contracepção, mandasse para o quinto dos infernos as mulheres que usassem pílula laqueadora, queriam que tivesse isso. Perdeu. E o Paulo VI falou, para de discutir isso aí, que eu vou escrever uma encíclica. Nasceu a Humanae Vitae. Bom, a Humanae Vitae, como diz o Frei Carlos Josafá, foi o cisma branco. As mulheres deram as costas, o clero deu as costas, tanto que Paulo VI, quando veio na Colômbia, no discurso de abertura de Medellín, ele faz um apelo desesperado para os bispos da América Latina que eles têm que ser fiéis ao Humanae Vitae. Teve que falar isso, porque havia uma corrente... Bom, enfim, a Humanae Vitae prevaleceu aí desde o final da década de 60 como o documento. A Familiares Consórcios do João Paulo II bebe da Humanae Vitae, que pensa essa questão a partir da lei natural. Não é? E com isso cria uma série de dificuldades. Olha, o Papa Francisco, na Familiares, na Amoris Laetitia, passou por essa questão. E ele não ficou tocando no problema, que ele sabe que não pode ficar pondo o dedo lá, não. Mas ele propõe uma nova teologia da família, que parte da Bíblia. Quando eu comecei a ler Amoris Laetitia, eu falei, onde é que o Francisco quer chegar com isso? Porque ele começa descrevendo as famílias do povo de Deus. Mas é de uma esperteza maravilhosa.
Porque ele quer mostrar que na Bíblia tem experiência de família que dá certo, bonitinha, do papai, da mamãe, do filho, que, não é? Se é que a da Adão e Eva deu certo, né? Porque já logo o filho, 2 filhos, já teve encrenca dentro de casa, né? Né, Eva? Já não funcionou muito bem. Não. Aí você tem a de Abraão, que arruma um filho com a empregada, aí ela leva um pé na bunda, vai embora, e ele começa a descrever. Ele diz assim, olha, a família na história da salvação, ela é marcada por tudo, por dores, por desavenças, deu certo, não deu certo, chifre para lá, chifre para cá, desestruturou. Ele começa assim, descreve, ou seja, quebra aquela ideia fixa de que nós vamos lá na Bíblia e vamos achar o modelo de família. Quebrou. Os pentecostais gostam muito dessa ideia, a bancada evangélica gosta muito dessa ideia, e um presidente de um certo país várias vezes já falou que tem um modelo de família lá na Bíblia, um modelo arrumadinho. Nem monogamia tem na Bíblia. Não, nem monogamia. Modelo monogâmico é romano. Aliás, a carta a Timóteo diz que para ser bispo da igreja tem que ser homem de uma só mulher. Ora, se para ser bispo tinha que ser homem de uma só mulher, significa que provavelmente a comunidade cristã teve que administrar poligamismo, não é? Com certeza. Então, modelo. Francisco quebra essa ideia, é muito interessante. E outra coisa, ele diz, a explicação sobre o matrimônio foi tão biológica, tão rígida, que não ajudou em nada até agora. Então ele está, obviamente, fazendo a maneira católica, que a maneira católica, assim, você revê preservando, claro. Toda revisão ela preserva, ela relê o passado, inclui. Amores Letícia é uma conclusão das expectativas conciliares, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. E aí a gente podia ir em relação, por exemplo, ao diálogo interreligioso, o que o concílio lançou e que o Francisco agora vai concluindo. Eu acho que o diálogo do Francisco com o mundo islâmico é da igreja em saída, o mais atrevido, mais ousado, muito interessante. Eu estou organizando um trabalho que provavelmente virá à tona no ano que vem, com alguns sheiks, Papa Francisco e o islamismo. Isso vai ser bastante interessante, porque eu acho que tem aqui um campo novo, muito interessante a ser explorado. Né? Mas acho que ele está concluindo, sim, o Concílio Vaticano II. André, estamos falando de Francisco, essa liberdade do espírito, mas eu quero ser bem inquisidor agora, tá? Vai. 1 minuto para a pergunta e 5 para a resposta. É que as minhas respostas estão demorando muito. Bom dia, sou o Frater Renato, consagrado palotino, estudante de filosofia. Nós vemos que Francisco, então, ele veio com essa mesma ideia de Francisco de Assis, né, um projeto, uma ideia de reforma, e nessa forma do Concílio Vaticano II, desse ajornamento. Traçando o perfil do Colégio Cardinalício e das indicações que o Papa tem feito, podemos traçar ou esperar que um próximo Papa possa também trazer essas linhas de uma continuidade de um projeto de ajornamento? É uma boa pergunta para concluir, ela sempre aparece, né? Assim, e o pós-Francisco, né? O que vai dar? Onde vai parar essa reforma? Né? Eu vou aqui responder pensando em 3 categorias do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol que vive na América Latina, que vive nos Estados Unidos. Castells diz o seguinte: toda reforma ela inclui 3 dimensões. Uma que é cultural, uma que é política e outra que é institucional. O problema nosso é que a gente quer pegar o institucional lá no fim. Ele diz, não, é um processo. Mesmo que não seja linear, é um processo. E, com certeza, as reformas começam pelo cultural. Estamos falando em cultural, nós estamos pensando em quê? Nas imagens, nos valores, nas percepções, nas ideias. Eu acho que aqui o Francisco entrou e tem avançado muito. Basta ler os documentos. O magistério do Papa Francisco é um magistério renovado. Tem uma percepção, já falei, de tradição diferenciada, de doutrina, de norma, enfim. Vai retomando o Concílio Vaticano II, né?
Eu acho que aqui Francisco é o ponto onde ele mais avançou. Eu acho que ele não leu Castells aqui, né? Mas é onde mais avançou, que é o magistério do Papa Francisco. Claro que aqui tem as rejeições e tudo mais. Nesse sentido, nós temos um avanço colocado. Pode ir para a gaveta e pode ser relido por um outro que vier e pensar diferente, mas está posto. Tem o aspecto político, que é quando as ideias começam a tomar forma, vão se tornando projeto, envolve sujeitos, envolve grupos. Para muitos, avanços muito pequenos ainda, que poderia já ter um perfil mais aderido ao projeto dele, né? Parece que ele topa mudar um pouco esse processo, que ajudaria, que vai criando o perfil dos reformadores. Onde o Francisco vai chegar com as reformas estruturais, talvez seja aqui um pouco o termômetro para pensar no amanhã. Receba a nossa salva de palmas, muito obrigado. E obrigado à Rede Evangelizar pela cobertura da parceria. Nos encontramos agora às 10 na FTD Arena para o bate-papo com os jovens, aqueles que se encontrarem. E um tchau do João aqui. Eu quero agradecer o convite, a atenção de vocês e dizer o seguinte, aqui cada um tem que primeiriar. No final, eu quis fazer uma análise de conjuntura, mas terminei militante aqui do Papa Francisco. Não tem como, não é? Então, acho que cada um aqui tem que primeiriar, sair da frente. Estamos autorizados a fazer isso. Bom dia para todos.